O Hélio é um garoto franzino que nasceu da família pobre, mas muito humilde, mas de uma família de pioneiros aqui da região. Por incrível que pareça, eu posso dizer para você que pelo lado da minha mãe, meu avô, Antônio Aguirra, certo? Tinha a sua chácara lá do lado do José Ribeiro, atrás do campo do Guanabara, tá? E de lá para cá era a família dos Laureanos. E daí que aconteceu, né? Juntou a minha mãe dos Aguirra com meu pai dos Laureanos aqui e começou a juntar a família. E só depois que veio aqui, acho que no Ângelo Vial, a família Campos, né? Então eu tive uma infância bem preso e sempre muito colocado na igreja, né? Sempre muito visado na igreja. Meu pai regente de coral, minha mãe cantando em coral a vida toda, acompanhando meu pai. E posso dizer que desde o ventre da minha mãe eu já ouço músicas que canto até na barriga dela, né? E essa família foi uma família muito religiosa, muito cristã. Então a educação minha foi bastante severa, inclusive, né? Nesse aspecto. Eu noto bem que, por exemplo, eu fui um cara muito precoce. Só para você ter uma ideia, com 4 para 5 anos de idade, meu pai, que era o regente do coral, já me ensinava e eu cantava, imagina só, os 4 naipes de vários hinos na igreja. Entendeu? Vários hinos na igreja eu já cantava, então a turma ficava assim, né? Hiper admirada comigo, né? E era tudo, na verdade, por conta do meu pai, né? Que ele sempre me ajudou nesse sentido. Eu tive aquele problema da estafa que eu fiquei 10 anos sem poder estudar. E o que aconteceu? Eu fiquei brigando com o paizão lá, ó. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que não me deixou? Por que não me deixou? Por que não me deixou? E foi assim. E só depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo, que eu fui perceber que eu posso ser, sim, um líder religioso, trabalhar com igreja, trabalhar com coral, mas jamais eu teria condições de ser um pastor de igreja. Tal a responsabilidade, tal a dificuldade que um pastor enfrenta com todos os problemas da vida dele e os problemas da igreja, que são inúmeros, né? Pessoas que, por exemplo, eu vi recentemente, até eu falei, não é possível. Eu estava com um amigo pastor, fui cantar na igreja dele. Daqui um pouco, no final do culto, estávamos conversando assim, e chegou uma senhora: pastor, eu odiei a sua mensagem hoje, eu odiei. Ele falou assim: irmã, eu falo o que Deus propõe que eu fale aqui no meu coração. Não foi para atingir a senhora, né? Não foi para atingir a senhora. Agora eu pensei assim, poxa, e se eu fosse eu, hein? Eu, sei lá, mandava essa mulher não sei pra onde. Então, eu não teria o menor pique para ser pastor. Graças a Deus, nosso Pai Celeste aí me mostrou, certo? Que não era esse o meu caminho, ser pastor de igreja. Uma das coisas que começou a me trazer essa visão foi um outro tremendo artista humorista da minha família, Gerson Aguirra, que era a escada do Nhojuca, aqui, né, na região, né? Inclusive, o meu tio Gerson, ele que escrevia as comédias, ele que bolava as comédias na ocasião, pro Nhojuca, né? Ele conta até um fato, isso aqui é uma parte que eu vou falar, que ele escreveu assim, o Nhojuca pegava, anunciava na rádio, hoje em dia, vamos lá, no circo tal, Nhojuca, o pinicodélico. Daí o tio Gerson ligou lá, mas que negócio é esse, Juca? Não temos nada... a gente inventa, improvisa na hora, tal, né? A gente improvisa na hora, tal. Daí ele pegou
assim, na louca, como sempre, com o Nhojuca, pegou, passou por escrito para o Nhojuca o que eles deviam combinar, né? Tá. E o Nhojuca pegou, nem leu direito e botou no... Daí foi muito interessante, segundo ele, que na hora H ele começou a jogar a dica para o Nhojuca e o Nhojuca não pegou na primeira. Jogou a segunda, não pegou a segunda. Jogou a terceira, não pegou a terceira. Daí quando ele jogou a quarta, ele falou, peraí, tem um papelzinho aqui que me conta tudo, viu? Pegou assim. Meu tio falou assim, só que isso que eu tô fazendo pra você não tá nesse papelzinho aí. Diz que virou uma palhaçada geral no circo. Então, coisas assim. Então, eu acompanhei muito, trabalhei dentro da igreja sempre, dentro da igreja, trazendo o meu tio para fazer humorismo dentro da igreja, que aliás era meio difícil porque tinha que ver as coisas que podia colocar dentro da igreja, né? Aí tem outra coisa. Mas eu trabalhei muito com meu tio também. E sempre cantando com ele, com meu irmão, que é uma primeira fantástica, né? E ajudando meu tio Gerson nas composições, né? Meu tio Gerson muitas vezes tinha alguma dificuldade com tom menor, relativo assim. Ele perguntava para mim, pedia para o meu irmão ajudar na letra também muitas vezes. Então isso foi me influenciando cada dia mais. Os primeiros comerciais meus foi muito interessante. Por exemplo, tem um que eu vou falar para você que foi de uma empresa de telefonia na ocasião, né? Telefonia. E eu não sei, acho que vocês se lembram, aquela coisa assim, que era mais ou menos assim, a cara de inteligente. Acho que era aquela coisa, né? Como é que é? Polegar, indicador, encaixa, sobrancelha. Lembro disso daí? Então o que aconteceu? Eu fui lá de figurante. Tava lá na penúltima fila, né? Um povão, assim, numa sala de aula, né? Como se estivesse ensinando isso daí. Daí, eu não sei por que cargas d'água, o diretor viu a minha cara e falou, não é possível, vem aqui pra frente. Botou como protagonista lá, gente. Só porque eu fui só por causa disso. Pegou e botou lá na frente. Daí, através desse diretor já surgiram outros comerciais, daí comecei a fazer alguma coisa de comercial da Telecena, né? Fiz alguma coisinha também com Ivo Holanda, assim, daquelas piadinhas, pouca coisa eu fiz ali também. E comecei a entrar nas figurações de novela. Amigo Hélio, você não quer vir participar aqui cantando? Acho que ele nem sabia que eu era ator também. De uma peça aqui, assim, assim, assado. Eu peguei e fui lá, cantei, até a Dona Ruth esteve lá e tal. Daí pintou uma outra peça, que foi muito barulho por nada, ele me convidou. Só que daí ele já me convidou para fazer o personagem do Frei Francisco, né? E depois eu fui me envolvendo com esse pessoal do Entre Atos, fiz algumas peças com ele. Depois, inclusive, voltamos a fazer essa peça depois do ano 2000. Eu fiz o outro papel do Leonato na ocasião. E fomos assim. Ele colocou assim, pedindo atores assim tal, né? Para 2 filmes que ele iria fazer. E falei, puta, mas tá no meu perfil. Eu não tô fazendo nada mesmo? Vou ver se eu entro em contato com ele. Entrei em contato com ele e tal. Ele falou, vem cá, tal, vamos aqui. Foi em Paulínia, inclusive no polo cinematográfico lá, que ele fez o teste, tal, né? Vem aqui, pega um texto qualquer aí, vem aqui, faz o teste e tal. Coincidentemente, um dia antes do teste, o irmão de uma sobrinha minha faleceu num acidente de moto. Faleceu no acidente de moto, ali no Curtume. Daí, perdi o pique daí, né? Mas mesmo assim eu fui. Fui lá para conhecer o Nick e a equipe do Nick, né? O Nick e a equipe do Nick. Daí tudo bem. Passou mais um tempo, eu tive um problema sério de vesícula, tive que fazer cirurgia e tal. Até que um dia ele entrou em contato de novo. E daí eu comecei a fazer os trabalhos com ele. Só que
a partir daí, eu conheci outras pessoas, né? O Belamir Freire, por exemplo, né? Daniel Nascimento, acho que é isso, também que eu fiz uma minissérie com eles, aliás, uma série com eles. Então, fui me envolvendo com esse pessoal aí, né? Fui me envolvendo com esse pessoal e arranjando trabalho para cá, para lá, de minissérie, filme, curta-metragem, longa-metragem, né, tal. E comecei a me distanciar um pouco do teatro e da TV também. Então, hoje em dia, eu estou muito mais envolvido com as filmagens, e as séries e as minisséries, e também na web, né? Estou muito mais envolvido com isso. O Everton de Castro foi de uma maneira muito interessante. Eu, lógico, tinha muita admiração, tenho admiração incrível pelo Everton de Castro, né? Excelente ator, excelente professor. E, dentro da questão da igreja, com coral e tudo, eu acabei conhecendo, assim, aleatoriamente, os pais do Everton de Castro e o irmão do Everton de Castro, que vieram cantar com o coral aqui em Votorantim, na primeira igreja presbiteriana independente, aqui central, na rua Albertino Nascimento. Eu conheci, e conversando assim com ele, inclusive com o irmão dele, né? Comecei a falar de teatro, coisa, falei, poxa vida, eu sou irmão do Everton, ele tá com uma escola agora, lá em São Paulo e tal, né? Você precisa ver isso daí. Na ocasião, eu estava começando a fazer Macunaíma. Estava começando a fazer o curso no Macunaíma. Peguei, acho que fiz um semestre lá e fui para a escola do Everton de Castro. Daí me formei lá, inclusive, né? Inclusive, posso lembrar aqui que num curso também de dramaturgia do ator do Chico de Assis, ele me classificou, na ocasião eu até fiquei meio triste, ele não me classificou como ator, e sim como comediante. Eu fiquei assim, pô, mas puxa vida, que o ator sabe como é que é o negócio, né? O ator pega, aquele trabalho, encarna o papel, o personagem e tal. O comediante é diferente. Lembremos aqui, por exemplo, do Lima Duarte, né? Ele pega aquilo que é engraçado nele e usa para o personagem, é diferente. É um trabalho bem diferente. Relação direta. Então, aquela coisa, né? Aquela coisa assim e tal, né? Então, são coisas desse tipo que o comediante usa para fazer o trabalho dele. Na ocasião, eu fiquei meio assim, falei, não, tá tudo bem. E daí, trabalhando ainda como personagens na escola do Everton de Castro, eu peguei um personagem do Nelson Rodrigues, que é Salim Simão, um personagem muito doido, e comecei a trabalhar esse tipo de personagem, humorista também. E o Everton de Castro comecei a me aproveitar nisso, né? Comecei a me aproveitar disso daí também. Então isso me ajudou bastante, montar esses personagens, esses tipos, né, de personagens. No Ratinho, foi muito, sei lá, interessante essa passagem, né? Que foi uma daquelas cenas acontecendo no motel. Cara, aquilo foi terrível, porque eu tive que gravar 3 vezes. Graças a Deus ganhei 3 cachê. Primeiro porque existe um porém que, infelizmente, isso é um fato, tem prejudicado muito a nossa classe, que é as agências produtoras, principalmente as agências, estarem procurando perfis. E dizem eles que não acham esse perfil. E lançam mão de pessoas como lançaram na época, aquelas senhorizinhos que ficam jogando truco, bilharzinho, dominó nas praças e trazem para fazer personagem ali, figuração e tudo mais. O que acontece? O que aconteceu na ocasião? Aconteceu o quê? Esses senhorizinhos e essas senhoras iriam até a novela, aonde quer que seja, fotografavam tudo e chegavam lá no satélite, eu sou ator. E começaram a dar registro de ator para eles. O que aconteceu? Só para vocês terem uma ideia, a última figuração que eu fiz, um trabalho até por conta de ajudar uma amiga minha lá de Campinas,
Foi na novela Jezabel. Cachê, R$ 60. Se eu tivesse entrado no esquema já na época do Sesc Centenário da Globo, lá com José Del Goy, né, Raul Cortez, com o Nelsinho Toledo aí, o Nelsinho acho que não foi, mas o Ângelo Erra e o primo do Nelsinho, Lúcio, que estiveram lá e tal, com certeza eu estaria mais a fundo dentro disso daí. Acredito nisso, né? Só que, como eu me libertei logo que eu me casei, é óbvio, logo veio minha filha, né? Logo veio meu filho, então a atenção teve que ficar meio dividida, né? Meio dividida, com certeza. Então, eu não pude estar correndo atrás como se deve estar correndo atrás uma pessoa que tem esse objetivo de investir e se dedicar à carreira. É aquela coisa que se diz na igreja: estar no mundo e não fazer parte dele. Não ser do mundo. Realmente, eu estive em alguns lugares, estava fazendo algum trabalho que eu falava assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Sim, passou, não foi uma, nem duas, nem três vezes. O que eu estou fazendo aqui, nesse lugar? Passou sim. Mas, como eu disse, se pintar um papel assim assado, eu não vou aceitar. Simples assim, não vou aceitar? Vai perder novos papéis, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tá? Eu me lembro, como acabei de citar aqui, né, do programa que eu fiz no Ratinho, né, Aconteceu no Motel, que era mais ou menos assim a história, só para ter uma ideia. Eu seria um grande empresário que, ao final do dia, sempre ligava para minha esposa assim, olha, eu estou fazendo serão aqui, vou ficar à noite aqui, mas na verdade ia para o motel com uma amante minha, né? Então foi muito interessante isso daí. Por quê? Note bem. Primeiro, infelizmente, é aquela questão que eu já falei para vocês. Contrato modelos para trabalhar com você e não atrizes. Então, modelo, você vai trabalhar com ela, é diferente, é cheio de nome toques. Não encosta aqui porque tem namorado, não encosta aqui, não faz isso. Então, a primeira filmagem já era, não pudemos fazer. Entendeu? Teve que trocar. Então, tem aquela cena assim, por exemplo, isso foi uma parte que é muito interessante, entendeu? Que a moça dançava, já dentro do motel, né? Dançava seminua, ou seja, de topless, né? Em cima da cama, para mim, né? A cena do motel. E isso apareceu no Ratinho, inclusive. Só que, olha só uma parte, aí que tá o negócio. A cena era a seguinte, pegava fogo no quarto do motel. E daí, o que acontecia? Eu saía, e a moça também, certo? Desacordado no motel. E, o final da história, eu estava todo arrebentado, parecia todo enfaixado, assim, parecia meu olho, meu nariz, minha boca. Minha esposa no quarto do hospital me dando comidinha, sopinha na boca. E a televisão ligada. E daí passa a minha imagem, a imagem da moça, inclusive falando meu nome. Essa era a história. Só que, note bem, uma curiosidade. A moça dançando, botaram fogo ali num pano ali, tal, a moça dançando e a produção assim, ó. Final das contas, pegou fogo no quarto mesmo. Pegou fogo do quarto mesmo, até o ponto que chegou na minha mão aqui, tem uma pequena marca aqui, e eu falei, produção, tá pegando fogo aqui, aí cortei a cena, entendeu? Cortei a cena. Então, esse tipo de coisa, uma das coisas que passou no meu cabelo, o que eu fui fazer lá? O que eu fui fazer lá, né? Numa cena como essa. Eu lembro que num filme que nós fizemos, aliás, nós abandonamos o filme no meio, porque a gente fazia de 3 horas da tarde até 7 horas da manhã do outro dia, e veio comida azeda pra gente, que foi o filme A Hora Mágica.
Fizemos num cinema lá em São Paulo. E era assim, né? Era assim. De repente, uma senhora lá, uma muito bonita, me convidou para passar a noite na casa dela, né? Na casa dela. Porque eu tinha que vir ainda, né? Para casa. Né? Ela me convidou. E mesmo na escola do Everton, né? Eu não saía de maneira nenhuma com o pessoal. De maneira nenhuma. Por quê? Porque eles iam para bailinho, tal coisa que eu jamais frequentei. Desconheço, né? Então, tem isso daí. E também, sim, convites das mulheres para sair, para sei lá, para sei lá o que, para onde. Nunca, graças a Deus, nunca. Mas é óbvio que emissoras de televisão que a gente conhece, não vou citar o nome aqui, porque com certeza vocês sabem, existe sim, ninguém é de ninguém. O Everton de Castro cita um diretor que diz que ele chega assim numa festa, hoje eu vou sair com aquele ali, e vai em cima do cara. E vai em cima do cara. Até conseguir. Então isso, infelizmente, existe sim e muito. Graças a Deus, nunca fiz parte e nunca farei. Isso é o importante. E louvado seja o Eterno. Por quê? Porque minha mãe, toda vez que eu estava lá em São Paulo, estava orando por mim. Estava orando por mim. E me esperava até 20 para 2 da manhã na minha casa. Tá? Minha esposa dormindo, mas ela esperando ali. Então, devo muito a isso, porque as orações da minha mãe, com certeza, fizeram muito efeito e fazem efeito até hoje. Eu estava, por exemplo, no SBT, lá na Record, Bandeirantes, que eu fiz lá, Serras Azuis, né, com o grande Gianfrancesco Guarnieri, nossa, que mestre, né. Então, estava ali conversando, né, daqui um pouco com o Marcos Caruso ali, não sei de onde. Ah, você do Votorantim? Ah, Sorocaba ali, né? Sorocaba. Sempre assim, como você falou, a referência sempre foi Sorocaba, infelizmente. Mas eu, particularmente, eu inclusive no meu perfil faço questão, ator votorantinense, né? Faço questão, tenho o site e tudo. Por quê? Porque eu amo de paixão essa cidade onde eu nasci, né? Mas existe isso daí sim, viu? Agora, eu, particularmente, pela grande maioria, eu sou ainda conhecido como o Elinho, regente do coral da igreja. O Elinho, regente do coral da igreja. Tá? Por quê? Porque eu comecei bem mais tarde a me envolver com teatro, televisão, cinema. Entendeu? E, lógico, sempre tive meu perfil também de hinos, né, de corais, de tudo no YouTube, no Face. Então eu sou conhecido sim como Elinho do coral da igreja. Você me pegou. Amo de paixão. A música está no sangue. Música está no sangue, assim como o teatro também. Entendeu? Tanto é que, como eu já falei para você, eu comecei no teatro propriamente dito, né? Teatro amador propriamente dito, cantando. Né? Cantando. Comecei com o coral da Dona Ruth, que foi cantar lá numa peça do Marcelo Marra, né? Depois ele me convidou, depois refez novamente essa peça, eu fui lá de novo, entendeu? E depois eu parece que cantei mais uma outra peça dele, então comecei cantando. Quer dizer, então as minhas paixões, cara, sempre no teatro estou sendo aproveitado para cantar. Normalmente. Televisão também. Aliás, desculpa, televisão não. Cinema também. Volta e meia pinta uma coisa ou outra aí para cantar também. Tá? Mas isso não posso negar. Não adianta. Ó, 50-50. Não tem nem 51 nem 49. 50-50. Paixão muito grande. Eu imitava o reverendo Bressani. José Osberto Bressani, no teatro. Eu sustenizava a minha voz. Entendeu? Eu me lembro, como se fosse hoje, de uma mensagem do reverendo Bressani,
que ele falava assim, mais ou menos: o céu, as maravilhas do céu, meus amados irmãos, como será o céu, as belezas do céu, como será tudo aquilo divino. Não é nada disso! Não é nada disso! Irmão, você está preparado para o céu? Você deseja ir para o céu, irmão? Deseja colocar os seus pés nas ruas de ouro e de mármore? Então ele tinha essa voz sustinizada. E esse Salim Simão, eu usava essa voz sustinizada. Entendeu? Minha filha, né? Agora imagine como é que ficava o seu gogó com isso, né? Eram 6 litros de água por apresentação. Qual música que é muito representativa para você, te marca a sua vida em relação ao autoral? Pai, sou teu, faze de mim o que quiseres, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra e restaura, pra teu louvor, pra te servir, faz-me, Senhor, pois hoje eu me entrego em tuas mãos, sem temor, sem reserva, sem confusão, pois bem sei, só tu podes me libertar, e teu amor me dar.